Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu venho trazer essa informação muito importante para nós investidores que saiu recentemente, né, sobre essa derrubada aí do Congresso em relação ao decreto da alta do IOF. E também quero trazer para vocês, gente, duas atualizações que eu fiz aí durante o mês de junho em relação à minha carteira, tá? Então vamos lá, gente. Vejam essa notícia aqui. Saiu no Diário Oficial da União que o Congresso derruba a alta do IOF. Então eu já recebi aqui um comunicado da Nomad, né, que é a minha corretora aí para fazer investimentos internacionais, né? Então, conforme essa derrubada do decreto, né, as alíquotas de IOF vai voltar a ser, vai voltar aos valores que eram anteriormente. Então, de 3,5, né, que foi o aumento aí que teve para 1,1 de novo em operações de câmbio para conta corrente internacional e de 1,1 para 0,38% em operações de câmbio para investimentos no exterior, que era isso aqui que afetava mais a gente, né? Então, com isso, eu vou conseguir voltar aí a investir nos meus investimentos internacionais, tanto ETF quanto REITs, que eram os principais investimentos que eu fazia aqui pela Nomad, né? E agora com esse retorno aí das taxas, eu acredito que vai continuar sendo vantajoso para a gente investir. E as criptomoedas também. Eu já tinha recebido um comunicado do Nubank, né, que é onde eu comprava as criptos, né, eu parei de comprar pela Binance e voltei a comprar ali pela Nubank, por ser mais prático, assim, para mim. Como meus investimentos estão todos lá, eu acho que é um pouco mais prático para mim. E eu tinha recebido um comunicado da Nubank falando que eles iam absorver, digamos assim, essa taxa. Então, isso eles não iam repassar essa taxa, né, esse aumento dessa taxa, digamos assim, para nós investidores. Então, eu já estava considerando voltar a colocar um pouquinho de dinheiro, que eu coloco muito pouco em criptomoeda, né, gente? Como vocês sabem, para mim não é muito interessante esse investimento, não é muito a minha. Não tá dentro muito do meu perfil esse tipo de ativo, tá? Mas ele é um dos únicos ativos que eu realmente compro para valorização. Então, para mim, colocar um pouquinho ali não vai fazer diferença também. Então, eu acho que eu posso voltar a investir ali em cripto considerando isso. Mas a Nubank, ela tinha, em tese, absorvido, tá? Então, elas não iam repassar esse aumento para nós. Mas, de qualquer maneira, agora que retornou também de novo, né, com essa derrubada aí do decreto no Congresso, eu acredito que eu posso voltar a investir normalmente, novamente. Então, bora dar uma lida aqui nessa notícia, porque isso aqui, gente, é só em relação ao IOF mesmo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, decisão impôs derrota ao governo que perde 20 bilhões com o IOF menor. MP que taxa LCI, LCA e juros sobre capital próprio e fintechs segue valendo com foco na arrecadação. Então, vou dar uma olhada aqui. O Congresso Nacional decidiu suspender os decretos do presidente Lula, que aumentavam o imposto sobre operações financeiras, gerando impacto direto nas estratégias fiscais do governo federal. A medida foi oficializada nesta sexta-feira, 27, com a publicação no Diário Oficial da União do decreto assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informa G1. Com a derrubada, deixam de valer os aumentos de IOF para compras internacionais com cartão de crédito, aquisição de moeda estrangeira em espécie e remessas ao exterior. Também caem os reajustes para empresas e operações de risco sacado e investimentos como seguros, VGBL e fundos de direito creditório. A expectativa de arrecadação com as medidas eram de 20 bilhões ainda em 2025. A revogação atinge 3 decretos editados por Lula entre maio e junho. O primeiro elevava o IOF, o segundo, publicado dias depois, recuava parcialmente, e o terceiro tentava ajustar pontos polêmicos, com a derrubada completa. O sistema volta à alíquota anterior. Então, assim, o que aconteceu, né? No primeiro momento, eles tinham elevado o IOF para qualquer operação para 3,5, né? Então, tanto a de câmbio para conta corrente quanto a de investimento era 3,5 a taxa por cento. Aí depois eles revogavam essa taxa da conta de investimento de 3,5 para 1,1, que segundo eles era o que operava antes, só que não era, né? Na verdade era 0,38. Então agora, de fato, com essa derrubada no Congresso, eles realmente voltam para os seus patamares anteriores, tanto as que estavam como 3,5, né, em relação à conta corrente volta para 1,1%, e em relação a contas de investimento, né,
ele volta de 1,1 para 0,38% novamente, como realmente estava antes. Haddad reage e defende a ida à justiça. Ai, ai. Diante da perda de receitas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não descartou uma resposta jurídica. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele afirmou que essa decisão ainda está tomada pelo presidente Lula. Ou melhor, em entrevista à Folha de São Paulo, ele afirmou que essa decisão ainda será tomada pelo presidente Lula, sinalizando que o governo pode judicializar o caso. Meu Deus do céu, gente. Haddad justificou que o aumento do IOF era parte da estratégia para atingir o equilíbrio fiscal em 2025. A derrota obriga a equipe econômica a buscar alternativas, como novos bloqueios orçamentários, que acho que é o que deveria realmente acontecer, né? E o aumento de outros tributos para compensar o rombo. Gente, inacreditável isso aqui, tá? Ai, ai. Então, assim, gente, eu acho que isso aqui foi uma coisa excelente que aconteceu, né? Assim, um, esses aumentos aí nos tributos, eles estão afetando diretamente, não só, como disse o Haddad, né, as pessoas que moram em coberturas, mas diretamente a nós, micro investidores, que somos mais prejudicados com isso. Nós que somos mais prejudicados, porque é nós que temos menos recursos para investir e a gente, além de pagar imposto de renda, né, além de já ser tributado em tudo que a gente compra, além de tantos outros impostos que a gente vai pagar, ainda tem que pagar imposto, mais imposto sobre operações de investimento. Gente, eu acho isso um completo absurdo. Eu acredito que esse governo ele está extrapolando muito os gastos e eles, ao invés de tomarem medidas de diminuir o gasto público mesmo, né? Como eles, como foi comentado aqui nessa matéria, eles estão tomando medidas de aumentar a arrecadação, como se o Brasil já não tivesse batido recorde atrás de recorde de arrecadação de imposto nos últimos anos aí, né? E agora, gente, falando da minha carteira, tá? Eu fiz 2 atualizações aqui na minha carteira em relação às minhas ações, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu tô com 4 ativos só. Eu fiz uma troca, tá? De ativos. Eu vendi Klabin. Vocês lembram que eu tinha comentado nos últimos vídeos aí que eu estava pretendendo vender a Klabin, que estava esperando ela bater pelo menos meu preço médio, mas como ela não bateu, gente, na verdade ela foi caindo mais ainda, então eu decidi vender logo ela para não ficar com tanto prejuízo. Então eu vendi a Klabin a R$ 206, se não me engano, tá? Até abrir aqui a minha tela de lançamentos para mostrar para vocês, ó, ali no dia 11/6 eu vendi Klabin a 3,62, então ficou um total aqui de 206,34. E depois que vendi Klabin, comprei a Petra, tá? Aqui, como vocês podem ver, comprei ela mais ou menos ao mesmo preço que da venda da Klabin, tá? Então eu não foi uma troca ok, eu considero, só que obviamente que eu comprei muito menos ações justamente pelo preço. Então a Petra 4 aqui, ela tava R$ 29,50, então eu consegui comprar 7 ações dela a R$ 206,50. Ela já subiu, né, o preço dela. Eu quis trocar commodity por commodity, né? Então, Klabin é uma empresa aí de commodity na área de celulose, papel. E a Petra, né? A Petrobras trabalha aí na parte de petróleo e tudo mais. Eu, sinceramente, gente, não gosto, tá? Não gosto muito de estatais. A Petrobras, a gente sabe que já teve alguns escândalos envolvendo a Petrobras, então eu não confio muito, né, empresas estatais, digamos assim, mas não deixa de ser uma boa oportunidade. Eu achei que o preço dela tava ok, né, considerando o histórico dela aí, e ela já deu uma subidinha também, então hoje ela tá custando aí R$ 31,46, então já deu uma valorizada aqui. Eu acredito que o pessoal tá na expectativa, né, da distribuição de dividendos dela. Então, assim, eu tô mantendo ela aqui, mas, assim, realmente não é uma empresa que eu confie muito, tá? Eu tô com bastante... É uma questão mais pessoal, tá? Tá, gente? Não significa que a empresa não seja boa, tá? Mas é uma questão pessoal minha mesmo, tá? E eu também vendi, gente, eu vendi Bradesco, tá? Ontem, então, eu vendi Bradesco, tá? Vendi toda a minha posição que eu tinha em Bradesco. Vendi por conta, gente, que eu tô achando que ela não está atingindo muito as minhas expectativas em relação aos dividendos. Eu tô achando que ela tá pagando pouquíssimo dividendo, tá? Considerando a posição que eu tenho nela. Então, ela tá pagando, sei lá, acho que
poucos centavos. Vocês veem aí que eu recebo 46 centavos todos os meses, sabe? Considerando que eu tenho 31 ações a um preço aí o meu preço médio tava em R$10, tá? Então, assim, eu não tava gostando muito, sabe, dessa distribuição dela. Então, eu tô procurando aí uma outra empresa que seja mais ou menos nessa faixa de preço dela, mas que tenha um payout maior, tá? Então, eu tava vendo, provavelmente eu vou fazer isso assim que cair esse valor aqui, né? Porque ele demora mais ou menos uns 2 dias úteis para cair o valor da venda. Assim que cair o valor do Banco Bradesco, eu vou comprar provavelmente o Caixa Seguridade, tá? Porque o Bradesco, ele tinha, né? Ele tem ali uma seguradora, digamos que embutida, né, nele. Mas hoje, como a minha carteira de ações, ela tá bem centralizada, digamos assim, nesses setores de banco, né? Eu tinha 3 bancos praticamente, eu tinha Itaúsa, né, que é a holding ali do Itaú, eu tenho o Banco do Brasil e eu tinha Banco Bradesco. Então agora eu vou manter o Itaúsa, mantenho o Banco do Brasil e eu vou trocar ali o Bradesco pela Caixa Seguridade, provavelmente, só vou ver quanto que tá o preço dela. Eu quero também tentar comprar a ação mais ou menos no mesmo preço aqui que eu vendi o Banco Bradesco. Então aqui, gente, eu decidi fazer um cálculo, né, para saber quanto que eu coloquei em Bradesco e quanto que eu lucrei, né? Então eu somei aqui todos os valores de cada compra que eu fiz e totalizou aí R$339,96 e agora eu vou diminuir pelo que pastilha. Pelo valor de venda, ó, eu tive um lucro aí com o Bradesco de R$100 praticamente, né, gente? Então, valeu a pena, né, nesse período que eu fiquei com ela aí. Eu tô com ela desde o ano passado ali, ó, desde 7 de outubro do ano passado. Então, foram praticamente aí 8 meses com essa ação e consegui vender com lucro e isso é muito legal. Então, era isso, gente, o vídeo só para atualizar vocês mesmo aí dessas mudanças que eu fiz durante o mês de junho. E no próximo vídeo eu venho trazer para vocês aí a atualização da carteira, né, com os aportes do mês de julho e também um vídeo especial aí comemorando 1 ano de carteira, né, gente? Então é isso, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!